Olá, o Câmara Rio Notícias especial de hoje vai falar sobre o câncer. Você vai conhecer as novas técnicas de combate à doença. Vai saber também qual tipo de câncer mais comum no país. Os números divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer são alarmantes e apontam para o crescimento da doença no Brasil. A previsão é de que só neste ano surjam quase 600 mil casos de câncer no país, a maioria entre os homens. Veja na reportagem de Aline Bordalo. As notícias não são boas. O número de pacientes com câncer no Brasil deve chegar perto dos 600 mil em 2018. A estimativa é do Ministério da Saúde e do INCA. O tipo mais comum da doença ainda é o de pele não melanoma, com quase 166 mil novos casos. A principal causa dos números alarmantes é o envelhecimento da população. As estatísticas são muito importantes para ajudar o Ministério da Saúde na definição de políticas públicas que auxiliem na prevenção da doença e também nas estratégias de controle. Muitos tipos de câncer podem ser evitados com mudança de hábitos e vacinação. Um exemplo é o de colo de útero, que já é o terceiro mais comum entre as mulheres. Desde 2014, a vacina contra o HPV é disponibilizada. O de mama ainda ocupa o primeiro lugar, com 29,5% dos casos. Já nos homens, a maior incidência é o de próstata, 30%. No lançamento da Estimativa 2018, foi exibido um vídeo com depoimentos de pessoas diagnosticadas com câncer que se trataram e venceram a doença, como o intérprete Neguinho da Beija-Flor. Com a emoção como essa de hoje, eu tenho certeza absoluta que essa é a maior. Também foi feito um alerta para o perigo das chamadas fake news, que circulam em grupos virtuais. A primeira coisa que a população precisa estar ciente, ser alertada de que existe muita falsa evidência a tudo que se refere a câncer. Então, é preciso que a população tenha consciência de que é importante buscar a informação correta. Então, as fontes do Ministério da Saúde e o INCA como instituição de referência e todas as instituições de câncer, normalmente com os seus sites e seus portais à disposição na internet, são uma fonte absolutamente confiável de informação, porque são dados que são disponibilizados a partir de evidências cientificamente geradas. Atualmente, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, mas o câncer está chegando perto. É sempre bom lembrar que a diminuição das estatísticas também depende de cada um de nós. É a população adotar, é ter a consciência de que uma vida mais saudável, que está muitas vezes ao nosso alcance, independente da condição financeira, é o fundamental, é o início do controle do câncer e é a maneira mais barata, como a gente diz, custo-efetiva no controle do câncer. E quais são os sintomas mais comuns do câncer? Quais os principais fatores de risco? A nossa reportagem conversou com o especialista, o oncologista Roberto Gil. E é essa entrevista que você acompanha agora. Doutor, o que nós temos hoje de novas tecnologias em relação ao câncer? Acho que uma coisa importante é que cada vez mais a gente está vendo que a melhor arma que a gente tem contra uma doença é preveni-la. E nesse sentido a gente conseguiu alguns avanços. A colonoscopia, você fazendo hoje, toda recomendada para todas as pessoas acima de 50 anos de fazerem, diminui a incidência e a mortalidade por câncer do cólon retal, que é um câncer muito incidente no Brasil. Então a gente vai conseguindo pegar dentro dos tumores mais frequentes, a gente vai conseguindo a diminuição. A mamografia já é bem conhecida de todas as mulheres que devem fazer uma mamografia anual, e para os homens a procura do câncer de próstata. A gente não conseguiu ainda estabelecer uma diminuição da mortalidade através do rastreamento da população, mas do ponto de vista individual, você pode fazer um diagnóstico precoce de um câncer de próstata e ele vai ser melhor tratado com mais eficiência. No campo terapêutico, vocês também avançou muito, você tem novas técnicas de cirurgia. A cirurgia hoje, que a gente pensou que já tinha chegado ao limite dela com a laparoscopia, hoje a gente tem já a introdução da cirurgia robótica, que está permitindo melhores resultados com menos morbidades. Eu acho que é um fato que no futuro a gente vai ter isso mais acessível à população em geral. Hoje ainda a gente está com uma restrição pelo custo, mas a cirurgia ainda avançou no sentido que mesmo doença metastática que antes a gente nunca pensava em operar, hoje a gente pode operar e isso às vezes cura um paciente com uma doença já mais avançada. A radioterapia
através da tecnologia, avançou bastante e a gente tem hoje tratamentos mais efetivos e menos tóxicos, mais localizados na área que a gente quer irradiar, com menos irradiação dos tecidos vizinhos e, portanto, com menos toxicidade. E principalmente no campo do tratamento sistêmico. A gente não só a gente tem novos quimioterápicos, a gente aprendeu mais sobre hormonioterapia em câncer de mama, por exemplo, e câncer de próstata, como hoje a gente tem uma nova arma que é a imunoterapia. A imunoterapia hoje está trazendo para a gente uma esperança de curar mesmo doença avançada. A gente já conseguiu isso em alguns cânceres de pulmão, em melanoma, que são doenças que eram irremediavelmente fatais, e a gente está conseguindo controlar. E eu acho que esses avanços todos trazem uma possibilidade da gente estar enfrentando aquilo que a gente dizia ser o mal do século e a gente também transformá-la numa doença crônica, numa doença mais controlável, numa doença prevenível e numa doença curável. Eu acho que são muitos avanços. Ou seja, o câncer tem cura, não é mito. Não é mito, não. A gente hoje tem que entender que pelo menos 60% dos cânceres diagnosticados são curáveis. É que a gente sempre coloca que toda doença inexoravelmente vai avançar, vai dar metástase e vai levar o paciente à morte. Isso não é verdade. Por isso que é importante que a sociedade consiga perceber que ela tem instrumentos hoje de prevenção, de detecção precoce, de tratamento, que se tiver alcance de todos, podem realmente curar 60% das doenças, pode controlar outra parcela significativa e pode melhorar a qualidade de todos os pacientes. Em relação à prevenção, quais são as principais dicas? Duas coisas que são fundamentais: exercícios físicos e alimentação. São coisas simples, que parecem simples, mas cada vez a gente vê uma sociedade mais sedentária. Você fazer exercícios físicos pelo menos 3 a 4 vezes por semana, muito importante. O cuidado com a alimentação. Você procurar uma alimentação diversificada, que tenha necessariamente não só carboidratos. Não fumar. Não iniciar, não fumar e nem esses novos produtos que desviam um pouco, esses narguilé, cigarro eletrônico, nada disso. E diminuir a exposição ao sol. Também a gente sabe que vivemos num país, numa cidade particularmente, eu moro no Rio de Janeiro, e onde o culto ao sol existiu na minha geração. Hoje a gente tem que ter todos os cuidados, não que você não aproveite, mas você saber hoje ter todos os cuidados que você tem com isso, porque o câncer de pele é uma realidade também. Em relação ao tratamento no Rio de Janeiro, o que nós temos hoje de indicação para tratamento que as pessoas possam procurar aqui na cidade do Rio de Janeiro? É só o INCA essa referência? Quais são os outros? No Rio de Janeiro a gente tem serviços hoje no Hospital do Andaraí, no Hospital dos Servidores do Estado, no Hospital da Lagoa, infelizmente não integrados, como eu falei. A gente está com a crise dos hospitais universitários, que é um grande problema. Você tem serviços de oncologia clínica muito bom e de oncologia em geral, de radioterapia também e cirurgia também, nos hospitais universitários, tanto no Pedro Ernesto como no Hospital do Fundão, que não estão funcionando devidamente. Isso traz um grande problema. Os pacientes às vezes estão perdidos nos sistemas de regulação, esperando meses por uma consulta. Quais são os principais mitos e verdades aqui em relação ao câncer? Você todos os dias vai vendo assim fórmulas mágicas de resolver o câncer. Chupar uma fruta, se você comer graviola, se você comer limão, se você parar de comer açúcar, se você não vai ter ou melhorou. Isso não é assim. Tudo é o balanceamento que eu te falei. Claro que podem ter princípios ativos em alguma dessas frutas. A graviola está sendo estudada. Eu acho que a gente, esclarecendo as coisas, buscando se informar e às vezes raciocinando um pouco se aquilo realmente é tão simples assim como tomar bicarbonato, que é outra coisa, alcalinizando o seu meio interno, você não vai ter câncer. Isso não tem o menor sentido. Eu acho que a gente tem que acabar o mito principal de que isso é uma doença que não se fala dela. A gente tem que falar, ela está no cotidiano, e a gente tem que buscar as formas de buscar uma vida saudável e viver todos os dias felizes. Não porque a gente não vai ter câncer, mas porque vai ser muito melhor a vida quando a gente é feliz. Doutor, muito obrigada por nos receber para a entrevista. Nós voltamos ao estúdio. E o Câmara Rio Notícias Especial fica por aqui. Até a próxima.